Bom, então vamos começar a ver agora a parte da deformação de materiais metálicos. Essa parte é muito importante porque, seja qual for a aplicação que a gente for dar para um metal, ele vai ter sempre alguma função estrutural. Essa função estrutural pode ser relativamente pequena ou, em alguns casos, é a principal função daquela peça, né? Então, os metais, várias peças elas vão ser deformadas durante o processo de fabricação, né? Ou durante a aplicação que esse metal foi idealizado, ele pode, em algum momento, ter que suportar uma certa deformação, né? Então vamos começar a pensar um pouco nessa questão de como um metal deforma, né? Então aqui quando a gente carrega, então a gente pensa lá nos átomos do nosso metal, dispostos em algum arranjo, e a gente aplica alguma tensão aqui de tração. Se a gente pensar na tensão de tração fundamentalmente, o que ela vai fazer, só a tensão de tração, é separar esses átomos. A hora que a gente solta essa deformação, essa tensão aplicada, eles vão tender a voltar a essa configuração inicial. Isso é o que a gente chama de deformação elástica, que vai acontecer em tração e em cisalhamento, que eu já comento. O grande ponto se a gente pensar só na tensão de tração pura, ela não vai gerar nenhuma deformação permanente, porque, né, a gente está essencialmente separando os átomos, soltando eles voltam à posição original, que é esse desenho aqui. Mas aí surge a pergunta, mas eu sei que num ensaio de tração, por exemplo, ou se eu puxar uma barra metálica, eventualmente ela vai deformar plasticamente. Ou seja, ela vai ter uma parcela dessa deformação, não vai ser recuperada quando eu soltar essa tensão, né? Isso é porque a tensão de tração gera um esforço de cisalhamento. Então, se eu aplicar diretamente uma tensão de cisalhamento ou se eu aplicar uma tensão de tração, eu vou gerar dentro do meu material uma tensão de cisalhamento. Então, vamos tentar entender aqui como que uma tensão de cisalhamento, a princípio, né, que seria então, a gente tem aqui esse arranjo atômico, a gente aplicar essa força paralela à superfície aqui do material, aí sim eu posso ter uma deformação permanente. Por exemplo, eu estou olhando aqui os átomos numa certa posição, eles se deslocam, isso gera uma mudança de forma, né, de uma forma mais estável. Então, toda a teoria da deformação de materiais metálicos, ela começou a ser desenvolvida muito antes da gente observar os defeitos que existem na rede cristalina, que a gente vai falar só sobre eles nas próximas 3 aulas aí, né, as discordâncias. Então, vamos para essa primeira aula de introdução aqui, tentar imaginar o que aconteceria se a gente tentasse deformar um material metálico que fosse perfeito, então, com a rede dele perfeita, da forma que está aqui. Então, a gente basicamente, para fazer um pulo atômico aqui, o que a gente está essencialmente deformando esse metal aqui em B, a gente já vai falar exatamente o que é esse B, que por enquanto vamos pensar entre essa distância entre os dois átomos, a gente tem que mover todas as camadas atômicas aqui ao mesmo tempo, da forma que a gente está mostrando aqui. Se a gente pensar isso em termos de energia, a gente está indo de uma configuração estável, a gente tem que começar a aplicar essa tensão de cisalhamento aqui. Esses átomos vão ser forçados a uma posição extremamente instável, lembrando aqui que uma alta energia é uma situação instável, até que depois de um certo ponto essa energia começa a baixar de novo, e essa energia essencialmente é igual à inicial, né? O arranjo atômico essencialmente igual ao inicial. Mas a gente tem essa grande barreira que a gente teria que vencer para esse tipo de deformação acontecer aqui, que é essencialmente a resistência do meu material metálico. Bom, a gente lembra lá da física que, se a gente conhece mais ou menos como é esse perfil de energia, e aqui a gente desenhou uma função senoidal convencional, né, estimando essa interação como uma senoidal, a gente lembra que a força é a derivada da energia. Então, se a gente tirar a derivada dessa função seno aqui, a gente vai cair numa cosseno, né? No caso agora, se a gente for pensar literalmente a amarela, que é a função seno, começa em 0 e aumenta, né? Então ela vai passar por uma força máxima,
depois que a gente passar dessa configuração, aí ele vai espontaneamente para essa condição. Mas a gente cria aqui essa força máxima que eu tenho que aplicar. Então, se a gente pensar para eu deformar o material por esse mecanismo aqui, eu tenho que aplicar uma tensão, né? A tensão em cada instante, ela é essa tensão máxima vezes seno de 2πx sobre B. Então, escrevendo tudo aqui em termos de B, do deslocamento de B, que daqui até aqui eu dei um deslocamento total de B. X, então, seria qualquer deslocamento aqui entre 0 e B. Bom, a gente pode, então, aproximar, se a gente lembrar, a gente usa para baixos ângulos a aproximação de seno de x igual a x. Então, vamos aplicar essa aproximação. De novo, todos os cálculos que a gente está fazendo aqui são extremamente aproximados, só para a gente ter uma ordem de grandeza, né? A gente está aproximando aqui, basicamente, bem fora de onde essas coisas são iguais. A gente está aproximando aqui com um erro razoável aqui de 1,5, só para vocês terem uma ideia do erro associado, mas é só para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza. Bom, então tudo bem. Se a gente agora usar aqui também a lei de Hooke, que se a gente lembrar é força igual ao módulo elástico vezes deslocamento, né, que a gente pode aplicar para tensão também, vamos aplicar ela para tensão de cisalhamento. Então, a minha tensão de cisalhamento, ela é o meu módulo de cisalhamento, G, então essa é uma propriedade do material que a gente vai ter que se acostumar bastante pelas próximas 3 aulas, o módulo de cisalhamento, vezes a deformação em cisalhamento. A deformação em cisalhamento, a gente geralmente aproxima angularmente em termos da deformação que está acontecendo aqui. A gente pode aproximar ela como a tangente de x sobre d, que é a deformação no plano de escorregamento aqui, e d é essa distância entre os planos atômicos, tá? Então, de novo, usando essa aproximação que seno de θ é aproximadamente igual a θ e cosseno de um ângulo baixo é aproximadamente 1, a gente cai que esse tal ele é aproximadamente gx sobre d. Então, se a gente juntar esses dois termos aqui, a gente vai chegar que essa tensão máxima aqui ela é da ordem de g, o meu módulo de cisalhamento, b, essa distância entre os átomos, dividido por 2π vezes essa distância entre os planos de escorregamento. Então, isso daria para a gente uma ordem de grandeza, caso o que está acontecendo no meu material é isso aqui, que eu estou vendo aqui em cima. Esse movimento simultâneo de todos os planos atômicos. Então, como exercício, façam a conta agora, se eu jogar valores aqui do cobre, qual que é o valor dessa tensão que vocês encontrariam para o cobre? Bom, então, se vocês fizeram as contas certas, vocês vão chegar aí num valor de alguns gigapascal para esse limite de escoamento do cobre, tá? Então, o cobre puro, a gente sabe que na realidade é talvez aí 100 vezes, 1000 vezes menor que esse valor que vocês calcularam. A conclusão que a gente tira é que esse mecanismo que a gente acabou de ver não pode ser o mecanismo pelo qual os materiais metálicos deformam. Esse seria o limite máximo de resistência, tá? A gente vai ver que sempre, não só aqui nessa parte de deformação, mas em qualquer outra parte, as coisas podem acontecer por diversos jeitos. E elas vão, na prática, vão acontecer pelo jeito mais fácil. Então, esse é um modo possível pelo qual os metais podem deformar. Mas não é o modo que eles vão deformar 99,99% das vezes na prática. Porque existe um defeito que existe nos materiais metálicos, as discordâncias, que deformar um material via movimento de discordância é muito mais fácil do que deformar um material pelo esse mecanismo que a gente já viu agora. Então, durante toda essa aula que a gente vai ter a seguir, a gente vai estudar o comportamento das discordâncias, a movimentação das discordâncias e como elas afetam a deformação dos materiais metálicos.